minha mãe tinha por volta de 29 anos, ela conheceu o marido dela, o meu padrasto. Eu tinha em torno de 9 anos. Ele era muito legal, muito gente boa, muito animado, tratava a gente muito bem, muito legal mesmo. E logo ele veio morar com a gente. Mais ou menos uns 6 anos se passaram e muita coisa aconteceu. Principalmente eu ficar mocinha, gostar de homens mais velhos e eu automaticamente começar a gostar do marido da minha mãe. Eu sei que é bizarro falar uma história dessa, mas isso foi o que aconteceu. Ele era tão legal, tão bonito, tão gente boa e eu naquele tempo eu não conseguia entender na realidade o que estava acontecendo. E o tempo foi passando, eu comecei a fazer algumas brincadeirinhas e ele ficava tipo correspondendo às gracinhas, sabe? Eu falava que ele era bonito, ele também me elogiava, falava que eu era bonita. E o tempo foi se passando, a gente ficava muito feliz junto, a gente sorria muito juntos. Aí um dia a gente começou a brincar de jogar água correndo no quintal. E aí um ficou tocando no outro, próximo ao outro, e eu fui e beijei o meu padrasto. O tempo foi se passando e eu me apaixonei cada vez mais e aconteceu que ele tirou a minha. Porém, foi tudo consentido e assim a gente se apaixonou, começou assim aquele amor avassalador, a gente não tinha coragem de contar para minha mãe, ficamos sem saber como é que a gente ia resolver essa história, pensávamos em alugar uma casa e fugir dali sem que ela soubesse, mas também a minha mãe não é boba, né? Um dia ela saiu para trabalhar, mas meio que para trabalhar e voltou. E quando ela voltou, ela pegou eu e meu padrasto junto. Ela chorou muito, ela não acreditou ser traída pelo marido e pela filha. Ela se trancou no quarto e ficou lá no quarto até o outro dia. No outro dia ela levantou e foi trabalhar, meu padrasto também foi trabalhar. E aí quando ela chegou, ela pegou, arrumou todas as minhas coisas e falou que a gente ia embora dali. Até mesmo porque ela mandou meu padrasto embora, só que ele falou que não ia, que ele não tinha para onde ir, que ele ia resolver, que ia dar tudo certo. Aí ela pegou tudo e a gente foi morar em um apartamento pequenininho. Minha mãe não conseguia olhar para minha cara. A gente não trocava uma palavra. Era como se ela sentisse muita raiva e não pudesse fazer nada. Aí ela me levou para uma delegacia. Eu fiquei sem entender nada. Chegou lá, ela falou, né? Ficou acusando ele, falou para a delegada que eu havia sido estuprada. Aí a delegada conversou comigo, eu não estava entendendo nada, estava meio tonta com a história. Aí eu falei para ela que não, que tinha acontecido, mas que eu tinha deixado acontecer, que foi com a minha permissão. Aí a delegada falou o seguinte, que como eu já tinha de 15 para 16 anos, que não era, porque se eu tivesse 12 anos, por exemplo, e ele tivesse feito isso mesmo com o meu consentimento, gerava sim o ato, mas como eu já tinha 16 anos e tinha dado permissão, não era considerado. Aí minha mãe voltou indignada e ligou para meu pai, pediu dinheiro, vendeu tudo que ela tinha e me levou lá para ficar com meu pai. Só que na casa do meu pai era tudo muito estranho, era tudo muito rígido, a coisa era muito diferente. E aí minha mãe veio embora para São Paulo. Ela tinha uma amiga que arrumou um trabalho para ela e que ajudou ela. E ela me deixou lá, rompeu o contato comigo, nunca mais quis saber de mim. Eu fico sabendo dela às vezes pelo Facebook, eu percebi que ela casou. Minha mãe nunca mais quis saber de mim e seguiu a vida dela. E eu nunca mais consegui ser feliz, porque eu fiquei com esse trauma, não consigo me relacionar com ninguém. Toda vez que eu me relaciono, eu fico com esse trauma na mente. O meu padrasto não quis nem saber de mim. Na realidade, se eu não tivesse beijado ele, talvez nada disso teria acontecido. Mas também sinto que ele me usou um pouco. Porém, mas o que me dói mesmo é minha mãe, ela ter seguido, eu ter sido uma miserável de acabar com a vida dela. Quando ela arruma alguém que ela se apaixona, eu vou lá e estrago a vida dela. Então eu tenho essa dor no meu coração. Queria só resumir a minha história, um pouco da minha história para vocês.